Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos começando então a nossa quarta unidade da disciplina de Economia do Setor Público. Eu sou a professora Denise Tontiucci e nessa unidade nós vamos tratar de como as pessoas interagem na economia. Vamos continuar então falando dos 10 princípios da economia, do livro de Introdução à Economia do professor Gregory Mankiw. E agora nós vamos trabalhar o princípio número 5, que é o comércio pode ser bom para todos. O princípio número 6, que trata de como os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o princípio número 7, que fala que às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. A ideia aqui é examinar a interação das pessoas na economia e a gente hoje vai trabalhar então essa parte do meio dessa figura. Vamos trabalhar isso aqui, ó, como as pessoas interagem, estes 3 princípios. Então, vamos começar? Primeiro, a gente vê então que esse princípio de que o comércio pode ser bom para todos. Esse princípio, ele surge lá no comecinho da escola clássica. Quem defende as ideias por trás dele é David Ricardo. David Ricardo é um contemporâneo de Adam Smith, está ali na fundação da escola clássica. Ele viveu de 1772 até 1823. O exemplo clássico da história que ele fala de como esse comércio pode ser bom para todos são os vinhos produzidos em Portugal, comercializados por tecidos da Inglaterra. Ele fala da especialidade de Portugal em produzir vinhos e da especialidade natural, a tendência dos tecidos da Inglaterra, já que a gente vai ter aí o sistema pastoril, vai ter todo um sistema de industrialização. Vocês lembram que a Revolução Industrial começou com máquinas de fazer tecidos na Inglaterra. Ele fala nesse princípio o conceito de que concorrentes são competidores de um mesmo mercado, mas também são parceiros. Então, os parceiros, os concorrentes que atuam no mesmo mercado, acabam impulsionando o seu crescimento e desenvolvimento. Ele fala do custo de oportunidade de produzir tudo que você consome. Imagina se você tivesse que produzir tudo que você precisa para viver. E a importância da especialização produtiva. Em resumo, esse princípio está falando sobre essa questão da especialização. A especialização é muito defendida, a gente aborda a questão de que a gente consegue trabalhar com melhores horas homens, melhor produtividade, produtos de melhor qualidade, quando a gente tem especialização. É como a gente vive a vida hoje moderna, né? Você tem um trabalho, um emprego, às vezes, em uma empresa, e você com isso consegue renda na forma de dinheiro para adquirir todas as outras coisas que você precisa para a sua vida moderna. Ele fala que isso é bom para as pessoas, que não vão estar usando aquilo que elas mesmas produzem. Eu, particularmente, detestaria estar usando o sapato que eu produzisse. Imagina meu pé viver cheio de bolha. Prefiro que a indústria faça isso mesmo. E ele extrapola essa ideia para não só isso é bom para uma pessoa, investir na sua produtividade, investir na sua especialização e comercializar, como isso também pode ser bom para um país como um todo. Se o país foca na sua capacidade produtiva, mais a sua vocação produtiva, ele pode fazer essa produção e aí comercializar isso com o mundo e com isso comprar aquilo que para ele é necessário. Essa ideia também está embebida em muito daquela teoria liberal e tem muito a ver com essa ideia de deixar o mercado funcionar. O mercado vai organizar as forças produtivas. Pela organização do mercado, a gente vai entender o que produzir, como e quanto e para quem. E isso é um pensamento muito assim de não intervenção do Estado. Na prática, é muito difícil um Estado que aplica isso de verdade, porque mesmo os estados mais liberais, como o exemplo dos Estados Unidos, considera alguns setores como essenciais, como de segurança nacional, por exemplo, segurança alimentar, que é a questão dos alimentos. Então, muitos alimentos nos Estados Unidos são subsidiados, têm incentivos fiscais do governo, porque é considerado como uma questão estratégica, uma questão de segurança nacional. Mas aqui a gente tem uma defesa, um argumento muito grande para o mercado mais livre, mais aberto, mais expandido e para a abertura comercial dos países como um todo.
Isso aí foi elaborado no final de 1700, né? Século XVIII. Hoje em dia, nós vivemos um mundo com muito mais interação internacional de mercado. Existe sim uma certa correlação empírica. A gente observa que as economias que mais crescem, mais se desenvolvem, são aquelas mais ligadas ao mercado internacional. Um dos motivos para isso é que quando a gente produz, como país, um produto com alta produtividade, com alta qualidade, você tem que ter um mercado consumidor grande para explorar isso. Então, estar no mercado internacional é uma maneira de expandir o seu mercado consumidor, uma vez que você não vai vender apenas para o seu mercado nacional, mas você pode vender também para outros parceiros em outros países. E esse é o princípio, que o comércio pode ser bom para todos. Tem aqui um desenho gráfico que eu preparei para vocês. Esse desenho eu vou ler com vocês. Eu começo aqui na figura mais amarela e vou acabar nessa mais azul de todas. Então a gente vai fazer esse movimento para a direita, depois para baixo, para a esquerda, tá bom? Esse movimento é assim: a especialização, ela vai levar a melhor compreensão do processo produtivo. Quem está mais especializado compreende como produzir de uma maneira mais forte, né? Então a ideia do conhecimento. Esse conhecimento vai gerar inovação. Essa inovação vai fazer o uso racional dos recursos naturais, os recursos então que são escassos, ele vai ser usado mais racionalmente e vai produzir mais. E isso vai gerar o aumento da produção, que é o crescimento real da economia. Gente, quando o Adam Smith perguntou o que é a riqueza das nações, é produção. Então, é o uso racional dos recursos naturais para produzir mais. Isso é o crescimento real da economia. Isso é produzir riqueza. Isso é a riqueza das nações. Para essa teoria, essa riqueza vai gerar melhores salários. Esse pulo aqui, que particularmente é a parte que eu acredito que nem sempre acontece. A gente vê o exemplo que eu comentei na aula passada, a empresa da Amazon, do Jeff Bezos aí, que está aí gerando muito crescimento real, gerando muito crescimento da empresa, mas que vai ter salários super baixos, né? Não consegue organizar os seus salários. Mas para essa teoria, isso naturalmente, o crescimento real da economia vai gerar melhores salários. E esses melhores salários vão gerar o que nós na economia entendemos como melhor qualidade de vida. Tá? Críticas para essa teoria nós temos várias, e ela, assim, dessa forma bem pura, é praticamente impossível você ver aplicada em algum lugar. Mas essa é a teoria que vai mostrar para a gente o caminho do liberalismo econômico, de como a liberdade de mercado, a liberdade de comércio vai levar a uma melhor qualidade de vida. E assim, evidências empíricas mostram que é inegável. O mercado internacional melhora mesmo a qualidade de vida de alguns países, porque os países que têm suas melhores qualidades de vida, melhor nível de renda, melhores IDHs, são países que têm uma certa inserção grande no mercado internacional. Agora, a gente tem países que são abertos ao mercado internacional e que não têm essa real melhoria na qualidade de vida. Então, assim, talvez só o mercado não seja o suficiente para um país melhorar de condições. Só a abertura ao mercado internacional talvez não seja o suficiente. Vamos falar do próximo princípio. O princípio tem tudo a ver com o que a gente está falando, que continua esse mesmo assunto, esses assuntos estão bem amarradinhos, que fala: os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Quando eu falo os mercados, gente, em economia não é um lugar físico, o mercado e economia é muito ligado a essa questão de setor produtivo, em tese, onde se encontram produtores e consumidores, mas ele não é um espaço físico, ele pode ser um espaço virtual. E eu posso falar o mercado da cidade de Rolim de Moura, o mercado do estado de Rondônia, eu posso falar do mercado do Brasil, o mercado global, ou eu posso falar o mercado de um produto, o mercado da soja, o mercado da carne bovina, e eu posso analisar nesse sentido. Quando eu falo mercados, os mercados eu estou incluindo várias formas de análise. Eu quero dizer a livre concorrência de mercado, eu estou falando do capitalismo. Quando eu falo isso, eu estou fazendo uma oposição ao pensamento da economia de planejamento central. Economia de planejamento central é aquela que você junta um comitê, um grupo de pessoas e você decide o que a economia vai produzir no próximo período. Depois a gente produz aqui um documento que fala o que o país vai fazer no ano que vem. E é assim que é organizado mais ou menos as economias comunistas. Elas
Na sua essência, elas não tinham essa força de mercado, elas tinham, às vezes, algum tipo de moeda que vão trocar por rações, mais ou menos como uma cesta básica, apesar de haver alguma liberdade do que escolher entre uma família e outra. Só que a quantidade a ser produzida era muito fixa, muito pouco influenciado pelos sinais que o mercado estava dando. O mercado no sistema capitalista, ele é muito rápido, ele é muito ágil ao se organizar, porque nós temos uma ferramenta muito rápida em sinalizar o que está faltando. Essa ferramenta é o preço. Quando o preço de uma mercadoria sobe muito, muito mais do que as outras mercadorias ao seu redor, aquilo é um sinal muito claro de que aquela mercadoria está escassa na sociedade e que a gente precisa produzir mais daquilo. E isso aí ajuda os mercados a se organizarem dentro do sistema capitalista. No sistema comunista, a gente tem muita dificuldade de organizar esse tipo de coisa, por isso existe essa grande crítica e esse princípio tenta sintetizar isso. Lendo de novo no slide, os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Tem a ver com a economia de mercado, a economia de planejamento central. Está falando aqui da mão invisível do mercado, que organiza os setores produtivos da economia, sem que a gente precise estudar uma aula de economia, tá, gente? Se a banana subir e começar a custar R$30 o quilo, a gente como consumidor vai entender rapidinho que o melhor é parar de consumir banana ou consumir muito menos quantidade. Ao mesmo tempo, os produtores vão ficar loucos para produzir mais, porque está dando tanto lucro por causa desse preço tão alto. Isso vai gerar uma mudança no mercado, que na escola clássica é chamada do efeito da mão invisível do mercado. A gente vai aumentar a produção desse bem e no primeiro momento vai ter uma queda no consumo, porque o preço está muito caro, e vai chegar um novo ponto de equilíbrio, onde a gente vai ter uma produção maior e um preço um pouco menor. E aí, assim, a gente pode aumentar o consumo, né, dependendo do novo preço. E isso é muito rápido, envolve a racionalidade de várias pessoas envolvidas, e por isso a gente entende que é uma boa maneira de organizar a sociedade. Então, as necessidades de adaptar o planejamento às necessidades reais, a gente vê o ganho na rapidez, no dinamismo em relação à economia de mercado, né, e a maximização do bem-estar econômico. O sétimo princípio, ele fala que, às vezes, os governos podem melhorar o resultado dos mercados. Então, mesmo considerando, esses princípios são todos baseados na teoria neoclássica, uma teoria bem liberal, mesmo considerando a teoria bem liberal, a gente encontra um cenário em que a economia ortodoxa, defensora do livre mercado, vai trazer um papel do Estado de defender não só a liberdade de atuação do mercado e o direito à propriedade privada, mas também a correção do que a gente chama de algumas falhas de mercado, né? Isso é muito estudado pela economia institucional. Ele fala desse papel do Estado de promover regras que melhorem ou corrigem algumas falhas do mercado. E aí a gente vai discutir algumas dessas falhas, né? Falhas de mercado são aquilo que vão gerar alguma situação onde tem um impacto real na economia, mas eu não consigo precificar esse impacto. Um exemplo, por exemplo, é a externalidade. Externalidade é um exemplo de falhas de mercado. A externalidade ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A externalidade ela acontece porque algumas situações têm um efeito na realidade, mas não é possível, é muito difícil dar um preço para essa situação. Um exemplo de externalidade positiva é a educação. A educação, gente, ela muda a realidade social. Quando você aumenta a educação de uma sociedade, você cria mais inovação tecnológica, você melhora a utilização dos recursos naturais, que são escassos. Então, você vai ter mais produtividade, mais ganho, mais avanços e o crescimento econômico. A educação melhora também outros fatores da sociedade, expectativa de vida, qualidade de vida, até a chance de uma criança sobreviver à infância está muito correlacionada ao nível de instrução e educação dos seus pais. Então a educação ela tem um efeito muito transformador na sociedade e que é muito difícil apontar e cobrar por isso. É muito difícil você pagar por isso enquanto você está indo para a sala de aula. Outras coisas são assim também, tipo a vacinação, o uso da energia solar. A vacinação, quando você está se vacinando, você está se protegendo de pegar uma doença, mas você também está gerando uma proteção para a sociedade e para outras pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, quem não pode tomar vacina ou quem não tem acesso a essa vacina por algum motivo. Quando uma sociedade inteira se vacina contra uma doença, aquela doença tende a ficar tão isolada que ela
vai caminhar para se tornar erradicada. O Brasil esteve tão forte nas suas campanhas de sarampo que praticamente não acontecia sarampo no Brasil por um tempo. Hoje em dia o sarampo está voltando. Precisamos reforçar essas vacinas. Isso gera uma externalidade positiva. Quanto mais pessoas se vacinam, o efeito vai muito além dessas pessoas vacinadas, chega a transbordar para a sociedade. Energia solar também tem esse tipo de efeito. Quem usa energia solar está pagando uma conta de luz menor, mas também está dando um impacto positivo na sociedade por estar usando uma energia mais ambientalmente correta, vai ter menos impacto ambiental, e por estar liberando a energia convencional para outras que estão em maior necessidade, em momentos que está faltando aí cortes de energia, por exemplo, está liberando isso para as indústrias poderem usar mais tranquilamente e às vezes até aumentar a produtividade porque está diminuindo a pressão dos preços da energia elétrica. A externalidade ela pode ser negativa. Por exemplo, a poluição, né? Imagina que a gente tem aqui na nossa região muitos frigoríficos. Frigoríficos geram um dejeto que é jogado em águas. Aí destrói alguns rios, mata os peixes, deixa um cheiro horrível ao redor. Quem viveu já perto de um frigorífico sabe, né? A tragédia que é. E isso aí é difícil botar um preço. A gente, se não botar uma multa, uma taxa, alguma coisa, ninguém paga por isso. A poluição destrói aquele rio e fica por isso mesmo. Queimada das matas, emissão de gases de efeito estufa, entre outros. Eu tenho um exemplo que vem do livro do Manquil, que ele fala de duas realidades de sistema de proteção antifurto para carro. Um gera uma externalidade positiva e outro gera uma externalidade negativa. Um sistema é aquele que você coloca dentro do carro um rastreador, que é bem invisível, bem difícil de detectar, e se o carro for roubado, ele vai ser transportado até um lugar, por exemplo, para ser desmanchado, e aí lá você consegue, a equipe de investigadores consegue rastrear o carro, consegue identificar onde o carro está e desmantelar toda uma quadrilha, levar o pessoal preso. O outro sistema é um sistema que parece um braço mecânico, tipo um cadeado gigante que vai no volante do carro. E aí você fica com aquela coisa bem chamativa, às vezes até em cores neon, que está mostrando que aquele carro está protegido. Vamos comparar. Um sistema aquele de rastreamento de GPS, praticamente impossível de ser detectado, está escondidinho no carro. E o outro sistema, aquele bração mecânico parecendo um cadeado no volante, está ali, super chamativo. Agora imagine que você vai estacionar seu carro numa parte bem perigosa da cidade. E ao seu lado as pessoas estão protegidas e você não. E aí, se você está numa cidade onde todo mundo tem preferência muito grande por aquele sistema de proteção do chip, de rastreamento de GPS, que é um sistema oculto, imagina como isso pode gerar efeito no seu automóvel. Pensa no ladrão, ele está lá indo roubar o carro, ele olha e ele percebe que naquela cidade várias pessoas estão usando aquele sistema de proteção. Ele está andando numa parte super perigosa da cidade. Ele pensa assim, aqui é uma área boa de roubar, tem esse monte de carros. Mas ele pensa também, alguns são protegidos e outros não. Como eu vou diferenciar um carro do outro? A gente começa a ter um efeito de externalidade positiva. O fato dos seus vizinhos de estacionamento ali estarem usando esse sistema de GPS, um sistema oculto, traz um efeito de proteção para você, que não está se protegendo de forma alguma no teu carro. Mas como o bandido não sabe se ele vai roubar um carro protegido com o GPS ou não, ele fica assim, na dúvida, talvez ele até desincentivado a cometer o furto ali naquela cidade. Já o outro sistema de proteção é aquele braço cor neon, parece um cadeado que trava o volante. Se você está naquela parte da cidade que é perigosa, você estaciona e ao seu lado 2, 3, 4, 5 carros com aquele sistema de proteção, bem visível. Passa alguém com a intenção de furtar, essa pessoa sabe que naquela região o sistema mais usado é esse de proteção que é bem visível, que protege o carro e que dificulta a hora do furto, que demora muito para tirar esse cadeado do volante. E aí, qual é o efeito dos seus vizinhos de estacionamento estarem usando essa proteção em relação ao seu carro? A gente vê que essa proteção bem visível, bem chamativa, acaba trazendo um perigo extra para o seu carro, porque dá a impressão de que todos os carros estão protegidos e o seu não. O seu carro acaba se tornando mais vulnerável. Isso é um exemplo de uma externalidade negativa. A gente pode extrapolar isso para outras coisas na vida, por exemplo, alguns bairros onde as pessoas começam a usar cerca elétrica, aqueles arame farpado, aquilo deixa aquela casa mais segura, mas também deixa o bairro mais perigoso, porque se você não está com toda aquela proteção ali, para você que não está protegido, o nível de perigo ficou maior.
Nesses tipos de externalidade, isso é uma falha de mercado, a gente não consegue dar preço para esse efeito social das coisas que não são pagas, é incentivado que o Estado atue para atuar de alguma forma corrigindo essa falha. Por exemplo, multando ou criando um tributo para as empresas que poluem, ou criando alguma taxa, alguma tarifa para as empresas que vão fazer algum efeito que vão ser sentido na sociedade. Também a gente pode ter alguns incentivos para aquilo que a sociedade recebe positivamente. É o exemplo da educação. Normalmente a educação é muito menos tributada do que outros setores da economia. Inclusive os livros, né? Os livros normalmente não são tributados. Seguindo o nosso conteúdo nos slides, a gente vê o papel do Estado nas falhas de mercado. A gente vê que cabe ao Estado minimizar o impacto das falhas de mercado. E nós podemos trazer alguns exemplos do que são essas falhas. É uma falha quando uma empresa tem um grande poder de mercado em relação às demais. Isso ela acaba influenciando os preços de mercado, as quantidades, ela pode fazer uma competição muito predatória, levar outras empresas à falência. Então o Estado tem que evitar esse tipo de competição, esse tipo de poder de mercado. É uma falha de mercado também quando tem uma assimetria de informações. Assimetria no sentido de que a informação não é muito bem distribuída. Algum setor tem muito mais informação do que outros. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas que têm informações privilegiadas não podem atuar na bolsa de valores, porque elas já entendem quais são as ações que vão subir, aquelas ações que vão cair, baseado nas informações que são inerentes ao seu trabalho. E também tem a questão dos custos de transação. Esses custos de transação são os custos de negociação, os custos de logística, de transporte de uma mercadoria, que às vezes são negligenciados na hora que você vai comparar uma mercadoria com outra. E essa negligência pode ser custosa, quando você às vezes toma uma decisão que não é a melhor decisão, não é a decisão mais ótima. Por isso, cabe ao Estado melhorar esse sistema de distribuição das informações e esse sistema de desequilíbrio entre o poder de mercado. Esses são alguns exemplos de falhas de mercado. Normalmente, quando a gente tem essas falhas de mercado, a gente pede que o Estado atue, e é aí que surgem as agências reguladoras, as normas, as leis que vão atuar, melhorando o funcionamento dos mercados. Mais detalhadamente, você compreende como funcionam essas falhas de mercado no nosso roteiro da disciplina. Essa foi a nossa 4ª unidade, e eu vejo você em breve na nossa 5ª unidade. Educação à distância, mudando realidades.